Olá a todos, aqui é Patrícia Van Benfica, estamos em mais uma aula de Direito Civil. Estamos trabalhando direito das obrigações, formas especiais de pagamento e o tópico de hoje é a compensação. Para alguns, a compensação, seguindo a lógica do Código Civil, é uma forma especial de pagamento. Para outros doutrinadores, como é o pedido Donizete, seria uma extinção das obrigações sem pagamento. Ok? E aí, o que é este Instituto da Compensação? É onde ocorre, né, quando os polos, as partes, os sujeitos das relações obrigacionais, eles são reciprocamente, eles são ao mesmo tempo credores e devedores um dos outros. Então, imagine o seguinte, você tem que A deve a B R$ 100. Então, o A aqui é o devedor, o B aqui é o credor. Você tem uma segunda relação obrigacional, um segundo contrato de mútuo. Só que agora, o A, ele é o credor, e o B, ele é o devedor, de uma dívida, por exemplo, de R$ 150. Então, você perceba que tem múltiplas relações obrigacionais, as partes são as mesmas, em regra, tá? Vou falar exceção, as partes são as mesmas, e nessa múltipla relações obrigacionais, eles vão compensar esses valores. Até, óbvio, o montante que eles se igualam. Então, A deve a B 100, B deve a 150, as dívidas vão se compensar e B depois vai continuar devendo R$ 50 para A, porque a gente compensa essas dívidas até o montante igual, até elas se igualarem, e o restante continua a existir. A regra, gente, é que as dívidas têm que ser líquidas, tem que ser fixado o valor, elas têm que ser vencidas e elas têm que ser fungíveis, né? O que acontece é que existem dois tipos de compensação, a compensação legal e a compensação convencional. Na compensação convencional, é possível modificar esses requisitos. A autonomia da vontade das partes pode superar esses requisitos. Então, é possível, por exemplo, que eu faça uma compensação de uma obrigação de dar um livro por uma obrigação de receber R$ 100. Ok? Vamos ler o 368, porque o Instituto da Compensação ele vai iniciar ali no 368 e seguintes do Código Civil. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Quais são os requisitos, então? Sujeitos iguais, né? Ao mesmo tempo, esses sujeitos são devedores e credores entre si, reciprocamente, e que a dívida seja, a princípio, líquida, vencida e fungível, com base no 369, que aí está na tela. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Quais são as espécies de compensação? Nós temos a legal e nós temos a convencional. O artigo 375 fala: não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Estou dizendo para vocês que a autonomia da vontade ele é muito forte, ele é muito importante no direito civil, principalmente no requisito da compensação, tanto que o 375 fala que se as partes assim acordarem, se as partes assim decidirem, não poderá haver a compensação. Lembra que eu falei que, a princípio, você precisa que os devedores e os credores sejam, ao mesmo tempo, reciprocamente, né, credores e devedores entre si? Ok, essa é a regra, requisito, né? Essa reciprocidade das obrigações é a regra. E na compensação legal, essa reciprocidade é necessária, com uma exceção, que é a do 371 do Código Civil. O 371 trabalha com a ideia do terceiro interessado do fiador. E aí fala, o devedor somente poderá compensar com o credor o que este lhe dever. Ok, regra. Mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Então, imagina, eu aluguei um imóvel, minha mãe vai ser minha fiadora, e aí eu estou devendo, eu não estou pagando os aluguéis, ou os aluguéis vão ser
não foram pagos e está com aquela dívida. O que acontece? A minha mãe pode chegar no credor e falar assim: olha, credor, olha, Zezinho, você alugou apartamento para minha filha, ela está te devendo 3 aluguéis, R$ 1.000, e agora, só que você me deve R$ 1.000. Vamos compensar essa dívida? Eu pago a dívida dela, por causa de R$ 1.000, e você ali está também extinguindo a sua relação obrigacional comigo, que é a dívida de R$ 1.000. Então, é possível para o fiador, por ser um terceiro interessado, a lei permitiu que ele fizesse essa compensação de crédito. Sobre isso, eu até gostaria de passar um slide para vocês darem uma olhada nesse slide, tá? Porque o artigo 376 e o artigo 377, eles vão completar o 371. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com o credor dele lhe dever. Aqui nós estamos falando do terceiro, melhor, da pessoa que representa uma representação legal, uma representação consensual, onde você tem um terceiro representando o devedor. E através dessa representação, a dívida deste terceiro não pode ser utilizada para compensação. Então, o 371 é a única exceção. O 377 fala: o devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiro dos seus direitos. Vocês lembram da questão da cessão de crédito, da transmissão das obrigações? É possível que o credor ceda seu crédito a um terceiro. Para que essa cessão tenha validade, é necessária a notificação do devedor. E aí, o que acontece? Esse devedor, se ele não falar nada, se ele não se opor, depois ele não pode opor ao cessionário a compensação de crédito que ele tinha com o primeiro devedor. Então, imagina, o primeiro credor. Credor A, credor B e devedor. O credor cedeu seu crédito para o B. O devedor tinha um valor, um crédito recíproco com o A, não com o B. Ele agora não pode virar para o B e falar assim: olha, B, eu tinha um crédito com A, eu quero compensar esse valor. Ele não pode, porque ele foi notificado e não se opôs a essa cessão. Se, porém, a cessão não tiver sido notificada, então, se não houve a notificação, poderá opor cessionário a compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. É óbvio, a notificação é elemento essencial para a cessão do crédito. Bem, voltando no slide anterior. Perdão. Ali, então, você tem reciprocidade das obrigações, né? Você tem que ter liquidez das dívidas. Imagina uma situação onde houve um débito de A para B, e depois B conseguiu na justiça que A fosse condenado por perdas e danos em outra situação. Só que essa perdas e danos ainda não foi arbitrado o valor. Então, a dívida não é líquida. Se a dívida não é líquida, ela não pode ser compensada legalmente. Exigibilidade atual das prestações, as prestações elas têm que estar vencidas, né? Ah, mas a minha prestação só vai vencer daqui a 1 ano. Eu posso compensar esse valor? Consensualmente, tudo bem, mas legalmente, não. E fungibilidade dos débitos. E aí eu peço que vocês tomem muito cuidado com isso. Legalmente, se você tem que ter o mesmo gênero e qualidade para que possa virar compensação. Então, se alguém deve 3 sacos de milho e outro deve 3 sacos de feijão, legalmente, 3 sacas, não sacos, sacas, 3 sacas de feijão e 3 sacas de milho, não é possível haver a compensação, porque eles não têm a mesma qualidade e gênero, tá? Gênero e qualidade. Ah, professor, e se fosse feijão preto com feijão branco? Também não poderia, porque por mais que tivesse o mesmo gênero, não tem a mesma qualidade, tá? 372, os prazos de favor, ou seja, que a dívida venceu, mas você pode me pagar semana que vem. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação, tá? Então, aquele prazo a mais que ele deu depois de vencido, isso não vai atrapalhar a compensação, tá? É o prazo de favor que a gente fala. Passando. Vamos trabalhar agora com as impossibilidades de compensação. Quando é que não se pode compensar dívidas recíprocas?
Temos o C373 do Código Civil tratando do tema. O primeiro inciso, ele trabalha com a questão de uma das prestações ela ser decorrente de forma ilícita através do esbulho, furto ou roubo. Então, por óbvio, se uma prestação é ilícita, não pode haver compensação. 2. Se uma se originar do comodato, depósito ou alimentos. O que acontece é que comodato e depósito são contratos cuja a existência tem um corpo certo e determinado, e, portanto, inexiste a fungibilidade necessária para a compensação. Já os alimentos, se você permitisse a compensação, seria desvirtuar a própria utilidade. E por isso que houve o cancelamento da súmula 306 do STJ, que permitia a compensação de honorários de sucumbência, porque os honorários de sucumbência foram declarados como de natureza alimentar, e assim é impossibilitada a compensação. E 3, se uma coisa não for suscetível de penhora. Então, se tem uma cláusula de impenhorabilidade, não pode haver a compensação dessa coisa. Artigo 378. Quando duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. O que acontece é que aquele valor de diferença das despesas para o pagamento vai ter que ser abatido ali do valor da compensação. 379. Se é uma mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas no compensá-las as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. Nós vamos ter que aí, pessoal, para o 352 e seguintes, lá há uma regra de quando há mais de uma dívida. E aí você tem que, primeiro, 352, a escolha cabe ao devedor. O 353 fala que se o devedor não escolher, cabe ao credor. E o 354 e o 355 trabalham com a imputação legal, ou seja, se nem o devedor escolhe, se nem o credor escolhe, vai valer as regras ali previstas. 380. Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado do crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Então, aí nós temos na parte final um exemplo, né, na ideia de que não se pode causar prejuízo para terceiro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Sigam o canal e dúvidas poderão ser tiradas no meu Instagram, @pati_benfica, e para quem tem o meu contato pelo meu WhatsApp. Um abraço a todos.